Oi, gente, tudo bom com vocês? Recentemente aconteceram 3 situações comigo, né, assim, com pessoas diferentes, em cenários completamente diferentes, mas que de alguma forma me trouxeram uma mesma reflexão e que eu acho que é bem legal de compartilhar com vocês, porque eu acho que é uma dificuldade genuína que muitos de nós temos, né? Se a gente não tem o tempo todo, pelo menos em algum momento da vida a gente já teve, que é aquela famosa dificuldade de dizer não, de muitas vezes se posicionar e de colocar limites. Recentemente, gente, eu tinha pedido para fazer numa gráfica uma impressão e quando eu fui buscar e eu olhei a impressão, tava muito ruim, sabe? Não tinha assim condição. E aí eu falei com o rapaz que estava me atendendo, que não estava boa e tal. Mesmo assim, ele ainda tentou ali ficar, empurrar, né, o serviço do jeito que estava. E aí ele falou que ia chamar a gerente dele para conversar comigo, porque ele percebeu que eu não ia aceitar daquela forma. E aí a gerente veio falar comigo, e aí ela começou a falar uma porção de coisa muito técnica, referente à parte gráfica, ao tipo de impressora, enfim, assuntos assim, ela estava tentando criar explicações por que a impressão estava daquele jeito, porque era uma resolução de não sei lá da quanto, que a máquina era não sei lá, enfim, ela começou a falar até de uma forma muito técnica, que para mim, uma leiga como eu em parte de impressão, não estava nem entendendo bem. Mas o que eu percebi, né, daquilo tudo que ela estava falando, que na verdade era muito mais uma forma de tentar manipular a situação para que eu me convencesse de que aquilo ali estava bom ou que eu deveria pagar por aquele serviço que não estava bom. E quando eu estava ali na recepção, conversando com ela, tinham outros, né, outras pessoas ali, outros balconistas, e tinham também outros clientes que estavam sendo atendidos e aguardando para serem atendidos. E aí, quando ela começou a falar isso tudo, e eu percebi ali, genuinamente, uma ideia dela ali de tentar, de alguma forma, me manipular, falando aquilo tudo, enfim, colocando uma porção enfeitando um pavão ali para me manipular, eu cortei ela e não fui grossa, porém eu fui extremamente objetiva. Eu falei para ela que ela falou alguma coisa referente que no computador dela aparecia daquela forma, tal. E aí eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, não importa se é no seu computador, no computador daqui da frente, se é no meu celular, mas a imagem, ela é exatamente a mesma em qualquer computador. E eu quero a impressão que esteja equivalente com a imagem, e essa aqui claramente não está, e eu quero meu dinheiro de volta. Enfim, eu cortei tudo que ela tá falando e fui bem objetiva com ela. Naquele momento, gente, eu percebi que criou-se ali um silêncio entre os balconistas. Ela ficou um pouco travada e os clientes que estavam ali conversando ficaram assim, sabe aqueles 5 minutos de tensão? Todo mundo assim parado olhando para ver as reações, sabe? E eu sustentei aquilo. E, enfim, aí ela falou, deixa eu ir lá falar então com o dono aqui para ver como é que vai fazer. Aí ela foi lá, tentou resolver, enfim, tentou fazer uma outra impressão em uma outra máquina lá. Afinal das contas, eles me devolveram o dinheiro e sinalizaram que a máquina estava com problema. Então, uma máquina que eles usavam parece que estava com problema, então eles foram utilizar uma outra que há um tempo não utilizavam, que não estava muito boa. Enfim, foi resolvida a situação. E aí teve uma outra circunstância que eu vou trazer de uma forma bem resumida aqui para vocês. Eu estava no meu treino na academia, e eu faço um treino que ele é um pouquinho diferenciado do treino da maioria das pessoas, pelo menos na minha academia, que é um treino, às vezes eu pego tipo uma musculatura só, às vezes no dia, ou no máximo 2, uma de membro superior, outra de membro inferior, mas eu pego uma musculatura por dia e treino apenas aquela musculatura com somente um exercício. Na verdade, é um tipo de treino que eu ainda tô aprimorando, que eu ainda tô testando, que eu ainda tô estudando, sabe? Mas, por enquanto, eu até que tô vendo, assim, resultados que estão, para mim, satisfatórios por enquanto. E aí, como é que eu faço esse treino? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que hoje eu vou treinar o bíceps. Então, eu não vou treinar toda a minha parte de membro superior, eu vou treinar somente o bíceps. E eu vou fazer um único exercício voltado somente para bíceps, isolado o bíceps. Então, o meu treino, ele é assim, porque a maioria das pessoas na academia, eles têm aqueles treinos
né? Que a pessoa, por exemplo, vai malhar membros inferiores, aí vai malhar o bíceps, o tríceps, aí vai malhar aqui a parte do trapézio, enfim. Aí malha tudo, faz vários exercícios para cada estrutura muscular. E aí, geralmente, são aqueles exercícios que são divididos ali em uma série de 3 ou 4 repetições. Aí, entre as repetições, a pessoa descansa ali em torno de 1 minuto e meio, mais ou menos, entre uma repetição e outra. E muitas vezes, em academias que tem muita rotatividade, as pessoas costumam fazer um rodízio, enquanto uma está descansando, a outra vai lá e treina e tudo. E beleza. Por muito tempo eu treinei assim, pode ser que em algum momento eu até queira voltar a treinar assim, mas nesse momento atual da minha vida, por questões de logística, de tempo, enfim, e de teste mesmo com o meu organismo, eu adotei um estilo diferente de treino. Enfim, como eu só treino um único, por exemplo, uma única musculatura, estou dando exemplo do bíceps, uma única musculatura com um único exercício, esse exercício, ele tem que ser feito de uma forma muito disciplinada, ele tem que ser feito extremamente bem executado. E esse exercício também, eu faço ele até a falha, até a minha musculatura falhar, até eu sentir tanta dor e já não ter mais força. Sabe quando a gente vai fazer, talvez quem treina aí um pouquinho tem essa percepção melhor, que a gente vai tentar levantar uma coisa e simplesmente a gente faz a força e o negócio não levanta e o braço começa a tremer ali? Então, isso é treinar até a falha. Quando tem tanta dor, ou mesmo que às vezes não tenha tanta dor, mas você faz tanta força e o negócio não sai do lugar, que você chega a treme, aí você sabe que a tua musculatura chegou à falha. Então, geralmente eu faço um único exercício, muito bem executado de uma forma muito metódica, muito certinha ali, e vou até a falha. E como é que funciona isso, gente? Normalmente, eu não faço esse descanso, por exemplo, de 1 minuto e meio, que as pessoas fazem. Eu não faço dessa forma. Eu coloco uma carga que fique bem acentuada para o tipo de exercício que eu vou fazer, corrijo bem a minha postura, tudo, fico atenta à minha amplitude no treino, que é muito importante, mas e faço os movimentos de uma forma muito lenta e com isometria. Então ele tem que ser metodicamente executado. E aí, quando eu chego num determinado momento que eu já não estou aguentando mais aquilo ali, aí eu faço uma pausa. Só que essa pausa, ela não é assim de 1 minuto e meio, que dá pra gente revezar o aparelho. É uma pausa de 5 segundos, gente. Mas é 5 segundos, assim, contados no relógio, tá? Não é 5 segundos, assim, aleatório, não. 5 segundos de verdade. E aí, depois desses 5 segundos, eu vou lá e volto pra repetição até o nível que eu aguentar. E aí, começou a ficar ruim de novo, eu faço uma pausa de mais 5 segundos e vou tentar de novo. Até que chega uma hora, depois dessas pausas, mesmo depois desse descanso de 5 minutos, eu não consigo mais tirar o peso do lugar. E com isso, eu sei que eu cheguei na falha da minha musculatura. Então, com 5 segundos entre uma série e outra, eu infelizmente não tenho como revezar o aparelho. E como eu só faço um aparelho no dia, eu acho que também não é uma coisa tão ruim. Também, eu não tenho muito como saber, as pessoas às vezes perguntam, falta muito pra você no treino? Às vezes eu não tenho como saber. Porque eu não tenho como saber quando que eu vou chegar à falha muscular. Às vezes eu chego muito rápido e às vezes eu demoro um pouco mais, depende do meu nível de cansaço, de sono, enfim, de uma série de coisas naquele dia. Às vezes o corpo suporta um pouco mais e às vezes ele cansa mais rápido, a falha muscular chega mais rápido. Só contextualizei isso, gente, para vocês entenderem o seguinte. Eu tava na academia, e aí eu tava sentada no aparelho, já tinha começado a fazer o exercício e eu tava justamente nessa falha, né, nesse período de 5 segundos da falha muscular. Não tava revezando o aparelho com ninguém, não tinha ninguém quando eu cheguei. E aí, nesses 5 segundos, chegou um rapaz pra mim e me perguntou, ele me perguntou se faltava muito pra mim. Ele perguntou pra mim quantas faltavam pra mim. Aí eu falei pra ele o seguinte, eu falei assim, eu faço pausa de só 5 segundos. Foi tudo que deu tempo naquela hora de responder pra ele. E aí eu voltei pro meu exercício e fui fazer. Era até um exercício pras costas. E aí ele continuou me perguntando, tá, mas falta quanto pra você? Você vai fazer quantas? E eu não respondi mais.
Mas eu não respondi mais porque eu quis ser mal educada com ele, grosseira, coisa do gênero. Mas é porque eu tava ali já concentrada fazendo o exercício que tem que ser feito de uma forma muito devagar. Aí segura na isometria, volta de uma forma muito devagar. Ou seja, eu tava extremamente compenetrada naquilo para poder fazer. Eu tava sentindo uma dor absurda porque meu músculo já tava indo até a falha e eu só tinha aqueles 5 segundos para descansar. Então, ou eu ultrapassava os 5 segundos para poder ficar explicando para ele tudo isso aqui que eu tô explicando para vocês pro treino, ou eu seguia meus 5 segundos e focava com disciplina ali no meu treino. E durante o treino, ou eu falava com ele, explicava para ele, ou me concentrava naquilo que eu tinha para fazer. Então não tinha como fazer as duas coisas. Nisso tinha uma menina do lado que estava treinando o mesmo aparelho. Acho que ela percebeu que ele ficou um pouco chateado, porque na hora eu não pude responder para ele. E aí ela ofereceu para ele para poder, se ele não queria revezar com ela. E aí ele falou assim, quero sim, porque umas pessoas e outras aí não dá para ter, não tem educação, alguma coisa assim mais ou menos que ele falou. E também eu escutei aquilo e continuei compenetrada no meu treino, porque aquilo ali era mais importante. E aí quando eu finalmente terminei e consegui chegar até a falha, ele estava sentado no meu lado, no aparelho do lado que era o mesmo, e ele estava descansando, e eu toquei suavemente nas costas deles, eu falei assim, colega, eu posso falar com você para te explicar? Ele não me toca, assim mesmo que ele falou. Aí, obviamente, eu com educação eu retirei, que eu não vou ser mal educada com ninguém, e aí ele falou assim, eu falei assim, não, deixa eu te explicar o que aconteceu, que na hora eu não pude e tal. Não quero saber, não quero que você fale comigo, não quero que você me dirija a palavra. Enfim, gente, o que eu percebi naquele momento é que, na verdade, ele queria uma resposta no tempo dele e da forma que ele queria. Só que eu não pude dar essa resposta para ele do jeito que ele queria e na forma que ele queria. Não porque eu estivesse tratando ele mal, não porque eu estivesse sendo mal educada com ele, quisesse fazer algum mal para ele, eu nem conhecia o rapaz. Mas simplesmente porque naquele momento ou eu me priorizava, ou eu priorizava o meu treino, entendeu? E de alguma forma eu diria um não para ele, né? De alguma forma. Ou eu priorizava dar toda uma explicação para ele, ultrapassar o tempo ali do meu treino, revezar um aparelho num exercício que eu não poderia revezar naquele momento, enfim. E naquele momento, o meu posicionamento foi esse. Busquei depois conversar com ele, explicar isso. Ele não se colocou disponível para ouvir e tudo bem, porque eu também super respeitei ele. E deixei ele lá, se ele quer ficar chateado, magoado, se ele quer levar pro coração, é um direito que ele tem. Eu tenho minha consciência super tranquila que eu não fiz realmente por maldade, eu fiz apenas porque eu tava me priorizando. E aí, gente, depois aconteceu uma outra situação comigo, que foi até com um colega de trabalho, e eu tava no meu período de almoço, e ele veio, como é uma equipe, né? Ele veio, como eu não tenho o costume, às vezes, de almoçar fora em restaurante, eu mesmo faço a minha marmita, enfim, preparo minhas coisas porque eu sei o que eu tô comendo. Então, eu costumo comer na copa que tem no trabalho. E aí, no meu período de trabalho, esse colega adentrou o lugar onde eu estava comendo e me solicitou que eu pegasse uma determinada coisa para ele, porque ele já tinha retornado do almoço. E eu expliquei para ele que eu estava almoçando, a minha comida já estava quente, inclusive em cima da mesa, e que era para que ele esperasse um pouco, que quando eu retornasse do almoço, eu iria ajudá-lo a resolver a situação. Enfim, ele não gostou da resposta, ele simplesmente falou que não custava nada, porque eu estava ali, enfim. Ele passou, gente, sem brincadeira, ele ficou uns 10 minutos plantado lá no lugar, falando e argumentando por A mais B por que eu deveria parar o meu almoço e pegar lá o negócio que ele queria que eu pegasse para ele. Infelizmente, nessa situação, ele só se retirou, porque com certeza, se eu pudesse ter me retirado, aliás, eu até poderia, mas se aquilo realmente fosse uma coisa que fosse me fazer bem, me retirar naquele momento, eu até me retiraria e deixaria ele falando sozinho, seria a minha postura, honestamente falando para vocês. Mas era um lugar que eu ia comer, eu não tinha um outro lugar para comer, a minha comida já estava ali quente e aberta em cima da mesa, e eu não ia deixar de comer, de almoçar, ia comer em outro lugar, porque ele estava ali, e aí a única solução que eu pude trazer naquele momento para que ele me deixasse comer pelo menos em paz nos meus 50 minutos que restavam, porque 10 minutos de alguma forma ele tomou, foi simplesmente pontuá-lo que se ele não parasse com aquela situação, eu iria, enfim, abrir uma ouvidoria
com uma questão de assédio moral dele, a mim, no meu momento de almoço. Enfim, depois que ele ouviu isso, ele se retirou, falando lá as coisas que ele estava falando, e se retirou. E por que essas circunstâncias, gente, me trouxeram essa reflexão? Porque foram 3 situações em circunstâncias diferentes, com pessoas diferentes, mas que falam muito sobre uma única questão, que é a questão do limite. É a questão do posicionamento, é a questão de muitas vezes a gente saber dizer não, a gente dizer sim pra gente, a gente se priorizar e dizer não pro outro. Porque muitas vezes, gente, a gente fica muito refém da gente ter uma imagem virtuosa, né? Às vezes a gente quer ser o querido, a gente quer ser o amado, a gente quer ser o gostado, a gente quer ser bem visto, a gente quer ser elogiado, a gente quer muitas coisas, né? A gente tá muito preocupado com a nossa imagem, com o que as pessoas pensam da gente, com o que as pessoas falam, se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, se a gente vai agradar, se não vai. E aí a gente fica às vezes muito refém dessa imagem virtuosa que a gente quer passar para as pessoas. A gente não quer ser taxado da pessoa complicada, da pessoa barraqueira, da pessoa encrenqueira. A gente não quer ser taxado da pessoa que de repente, se ela é egoísta, a pessoa que não é generosa. A gente não quer ser taxado dessas coisas, né? Imagina, eu egoísta, eu uma pessoa barraqueira, eu uma pessoa chata, eu uma pessoa que fica cobrando tudo. As pessoas não querem, né? Muitas vezes serem taxadas assim. E aí, muitas vezes na vida, por a gente ficar refém dessa imagem, né, que a gente quer que os outros tenham da gente, né, a gente quer ser o legal, a gente quer ser o bacana, a pessoa, gente boa, a que topa tudo, a que é maneira, a gente quer que as pessoas achem a gente legal, né? E aí, quando a gente fica refém disso, muitas vezes a gente não se posiciona, porque a gente tem medo de, se a gente falar alguma coisa, se a gente se posicionar de uma tal forma, se a gente fizer alguma coisa, a gente muitas vezes vai magoar ou ofender o outro, e o outro de repente vai falar alguma coisa, o outro não vai gostar, o outro vai se afastar. A gente tem medo de colocar limites, muitas vezes coisas que ferem os nossos valores, os nossos princípios. Muitas vezes a gente não diz um não, a gente não coloca um limite, porque a gente tem medo que a pessoa vá embora, a gente tem medo que a pessoa se afaste, que ela pense mal da gente, que ela fale mal da gente, que ela fale, que a nossa imagem fique ruim por aí, e aí a gente não coloca um limite. Muitas vezes a gente não diz não para as pessoas em coisas que muitas vezes a gente gostaria de dar um não, né? Porque aquilo muitas vezes vai contra a gente, os nossos princípios e valores, e muitas vezes aquilo vai contra, inclusive, necessidades nossas, né? Muitas vezes a gente prioriza o outro e a gente não dá um não para ele, né? A gente dá um sim para ele e a gente tira essa coisa de priorizar a gente tira essa coisa de dar um sim pra gente. Então a gente dá um sim pro outro, querendo dar não, e dá um não pra gente, sentindo aquele aperto no peito de que a gente deveria ter dado um sim pra gente. E muitas vezes isso vem dessa necessidade mesmo de parecer virtuoso aos olhos das pessoas. E muitas vezes, gente, nem são pessoas tão próximas, nem são tão pessoas tão queridas, e mesmo que sejam, tá? Porque eu acho que ainda é aí que vem um grande X da questão. Porque eu acho que pessoas realmente, que a gente tem que ter próximas, pessoas que realmente amam a gente, pessoas que realmente valem a pena a gente ter por perto, são as pessoas às quais a gente vai se posicionar, a gente vai dizer não, a gente vai colocar limites, e essas pessoas vão saber ouvir esses limites, elas vão saber respeitar esses limites. Porque, em verdade, gente, quando a gente está muito cercado de pessoas que têm essa dificuldade de ouvir o não, de ouvir um posicionamento, essas pessoas, na verdade, elas não gostam da gente. Essas pessoas, na verdade, elas veem a nossa conveniência, o nosso valor utilitário. Então, quando a gente diz sim, quando a gente não prioriza a gente em detrimento de priorizá-la, enquanto a gente atende às necessidades dela, onde a gente não se posiciona e não coloca limites para não desagradar, aí a gente serve para essas pessoas, aí a gente é legal, aí a gente é maneiro, entendeu? Agora, experimenta dizer um não, né? Experimenta desagradar. Aí sim você vai começar a perceber as pessoas realmente de qualidade, tá? E eu não tô falando de quantidade, porque quantidade nessa situação que eu tô falando pra vocês não vão ser muitas na vida,
Mas aí você vai perceber em questão de qualidade quem são as pessoas realmente que valem a pena você ter por perto. Aquelas pessoas que não vão estar com você só por conveniência, só porque você é utilitário, só porque você é o gente boa, o bonzinho que diz sim pra tudo, entendeu? Mas aquelas pessoas que vão saber olhar você e respeitar você como indivíduo, você como ser humano, respeitar que você também tem necessidades, que você tem valores, que você tem princípios, e que por mais que você ame aquela pessoa, que você goste dela, você não passa por cima de você, dos seus princípios, das suas prioridades, para poder não desagradá-la, sabe, gente? E eu não tô falando aqui sobre não ceder, tá, gente? Eu acho que em qualquer relacionamento, em algum momento a pessoa de lá cede, outra hora você aqui cede, e é assim que as coisas vão se encaixando e funcionando. Mas a gente tem que ter muita sabedoria para compreender a linha tênue que existe entre a gente ceder uma coisa que a gente sabe que é uma necessidade para o outro e que não fere um valor e princípio nosso. Aí sim vale a pena a gente ceder, porque a gente está vendo que aquilo realmente é uma necessidade, tem uma importância muito grande para o outro, e a gente sabe que aquilo não está ferindo lá no nosso âmago, não está ferindo a nossa essência, os nossos princípios, os nossos valores, então a gente pode ceder. E a gente ter sabedoria também para analisar quando o que o outro muitas vezes está solicitando da gente talvez não seja uma necessidade para ele, talvez seja apenas um desejo, talvez uma coisa que ele quer muito, talvez até um mimo que ele está querendo naquele momento, mas não é realmente uma necessidade. E principalmente a gente olhar para a gente, que é o principal, e entender se aquilo que aquela pessoa está pedindo, se a gente realmente tem condições de oferecer, sem passar por cima dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa essência, sabe? Então a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, e a partir dessa honestidade com a gente exteriorizar isso pro outro. E aí, gente, aquela história. Quem ama, quem respeita, quem também tem princípios e valores, quem sabe conviver, quem tem maturidade, quem tem sabedoria, com certeza vai saber te receber, vai saber te compreender e vai te aceitar. A gente pode, às vezes, ficar um pouquinho magoado ali e tal. É questão de ego. Isso, às vezes, existe, gente. Mas, com certeza, isso não vai ser o predominante na relação. Se essa pessoa realmente gostar de você, tiver maturidade, sabedoria e respeito, que é o principal por você, essa pessoa, ela vai... Não vai ser isso que vai fazer essa pessoa se afastar de você ou sair falando mal de você por aí ou ficar pensando mal de você. Ela vai poder compreender o teu ponto de vista e muitas vezes, mesmo que ela não compreenda o teu ponto de vista, ela vai ser capaz de respeitar. Porque ela vai entender que de alguma forma, por algum motivo que talvez ela não compreenda, aquilo tem importância para você e você não quis passar por cima. Agora, se essa pessoa, nessa situação, ela não quiser uma conversa adulta, franca, como foi o caso desse rapaz da academia, se essa pessoa sair por aí denegrindo sua imagem, falando mal de você, se essa pessoa muitas vezes fizer aquele silêncio punitivo, se afastar até como forma de manipulação, se essa pessoa te jogou na cara alguma coisa que ela fez por você e por isso você não deveria dar um não pra ela. Então, gente, sinto muito, esse perfil de pessoa é um tipo de pessoa que, infelizmente, você não tem que ter na sua vida, ou se você tiver, você tem que saber com quem você está lidando. E você tem que colocá-la naquela prateleira que realmente não são das pessoas que são mais confiáveis e que tem que estar no teu vínculo de amizades, de amores mais próximos, porque realmente é uma pessoa que tá te mostrando por A mais B que ela gosta de você quando você tem utilidade, quando você é conveniente, quando você agrada a ela, porque se você fizer um passo diferente para te priorizar, ela já vai achar aquilo errado. E uma pessoa, gente, que acha errado que eu me priorize, essa pessoa com certeza não merece estar comigo. Porque assim como eu sei que eu tenho prioridade para mim mesma, eu também tenho entendimento que a minha colega, que a minha mãe, que o meu namorado, ele também tem a prioridade dele para ele mesmo, né, gente? E é assim que e é assim que a gente convive se respeitando. Eu espero que isso aí tenha trazido alguma reflexão aí para alguns de vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.